cenoura com chocolate, prestígio, churros, fubá com goiabada, ninho com morango e agora a pamonha. Você já sabe que eu tô falando dos mini bolos piscininha que são sucesso aqui no canal, né? Se você não sabe, tá perdendo tempo, viu? Porque já tem muita gente faturando com esses mini bolo piscininha aqui que são muito lucrativos. E é por isso que hoje eu vou te ensinar mais um sabor desse mini bolo, que é o de pamonha ou de milho, como você quiser chamar. Não importa o nome, o que importa é que esse bolo é super fácil de fazer, barato e delicioso. Então vem comigo até o final desse vídeo, porque além de te dar várias dicas, eu vou falar sobre rendimento, custos e até preço de venda. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje eu vou te ensinar um mini bolo de milho super lucrativo. A gente vai começar untando as nossas forminhas e o modelo que eu tô usando é o Mini Ballerine. E sempre que eu faço vídeo desses mini bolinhos piscininha, aparece a dúvida de como que eu deixo o buraquinho para colocar a cobertura. Então eu vou mostrar com mais detalhe a forminha. Ela tem uma cavidade aqui e quando o bolinho sair do forno, ele já vai estar com esse buraquinho pra gente colocar a cobertura. Entre essas mini forminhas bailarines aqui, existe uma variação de tamanho. Então, pra não ficar nenhuma dúvida, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar uma do mesmo tamanho da que eu uso. Agora vamos montar as nossas forminhas. Aqui eu vou usar o desmoldante, porque como é uma forma com detalhe, eu acho que sai muito mais fácil e não corre o risco do bolo grudar ou quebrar. Eu já liguei o meu forno para ele ficar aquecendo, eu coloquei a 160 graus, porque o meu forno é de convecção. Se o seu forno for convencional, pode deixar a 180. Esse bolo vai ser feito no liquidificador, é muito fácil e rápido. E para começar, a gente vai colocar 3 ovos. Vou quebrar aqui num potinho à parte para ter certeza que não tá estragado e já vou jogando. Prontinho, já temos os 3 ovos e agora a gente precisa do milho, que é o ingrediente principal. E para isso, vamos abrir essa embalagem, escorrer e dar uma lavadinha. Agora com ele já lavadinho, a gente vai colocar aqui no liquidificador também. E a gente também vai colocar o leite aqui no liquidificador. Eu já deixei separadinho 240 ml, que é uma xícara. Então vamos colocar. É o leite integral, tá? Agora a gente precisa do açúcar. Eu vou colocar o liquidificador aqui em cima da balança, que eu acho mais prático fazer assim. E vamos colocar 200 gramas, ou uma xícara. Eu sempre tento falar a medida em gramas e em xícaras, assim você pode fazer como você preferir. Mas se por acaso eu esquecer de falar algum ingrediente das duas formas, aqui embaixo na descrição tem um link para você baixar essa receita por escrito. Lá eu sempre coloco os ingredientes em xícaras e em gramas. Agora vamos colocar 120 ml de óleo, ou meia xícara. Aqui eu vou usar o de soja, mas se você preferir você pode usar o de milho, de canola, girassol, o que você quiser. Agora vamos bater a nossa massa muito bem, mais ou menos uns 5 minutinhos. Prontinho aqui, já bateu bem. E é muito importante bater bem para não ficar pedaço grande por causa da forminha que a gente tá assando. Quem já viu eu fazendo bolo de milho aqui no canal sabe que eu costumo deixar uns pedacinhos maiores, que eu acho bem gostoso. Mas nessa forminha não é legal fazer isso, senão o seu bolo pode quebrar. E outra coisa que vai impedir que o seu bolo quebre é deixar o like aqui nesse vídeo. Então já faz isso agora para não esquecer e assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Agora a gente vai transferir
transferir isso aqui para um bowl para colocar os secos. Se você quiser, você pode colocar os secos no liquidificador mesmo e bater bem rapidinho. Eu prefiro fazer no bowl porque misturando com fouet ele fica um pouco mais fofinho, mas você faz como você achar melhor. Então vamos colocar aqui e raspar tudo com a espátula. Então vamos colocar os secos, que é o fubá mimoso e o fermento. Eu vou colocar aqui em cima da balança, como sempre. Vamos começar colocando 175 gramas de fubá, ou uma xícara. Agora vamos colocar 15 gramas de fermento, ou uma colher de sopa. Vamos peneirar. E já podemos começar a mexer. Essa massa é bem líquida, então vai ser bem facinho de mexer. Prontinho, já tá misturado, fácil assim. Agora vamos distribuir a nossa massa nas forminhas. Eu vou fazer esse processo em cima da balança, assim os bolinhos vão ficar todos padronizados. Eu coloco 60 gramas de massa em cada forminha. Se passar é só tirar um pouquinho com a colher. Vamos levar pro forno e depois que eles saírem eu falo quanto tempo demorou para assar. Para fazer a nossa cobertura a gente também vai precisar de um pacotinho ou latinha de milho. Então eu também vou abrir, escorrer e dar uma lavadinha. Vou colocar esse milho lavado aqui nesse copinho. E vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Como sempre, apertar tudo para não desperdiçar nenhuma gotinha. E agora eu vou bater isso aqui. Eu escolhi usar o mixer, que eu acho muito mais prático de lavar depois. Mas não tem problema se você só tiver o liquidificador. Pode bater que dá certo também. Prontinho, aqui já tá batido e você pode bater mais se você não gostar muito de pedacinho de milho, ou você pode bater menos se você gostar de sentir uns pedacinhos. Agora eu vou adicionar essa nossa mistura numa panela, de preferência de fundo grosso. Vamos despejar tudinho aqui. Vamos colocar também uma caixinha ou latinha de leite condensado. Você pode usar o semi-desnatado ou o integral. Tirar todo o leite condensado. Leite condensado tá caro, né? Não dá pra desperdiçar nada. Aqui eu vou dar uma misturadinha. E se você quiser acrescentar coco ralado nessa cobertura, combina bastante. Milho com coco fica delicioso. Esse brigadeiro de milho aqui é incrível. Mas se você quiser aprender mais 21 sabores de brigadeiro, que você pode variar e fazer até 40 opções diferentes, eu tenho um e-book só de brigadeiro, onde eu te ensino receitas, precificação, público-alvo, técnicas de venda e tudo que você precisa saber para começar a vender brigadeiro aí na cozinha da sua casa. E para você que se interessou e quer começar a ganhar dinheiro na confeitaria, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link que te leva para a página do meu e-book e vai ter também um cupom de desconto. Então aproveita essa oferta. Então vamos continuar esse brigadeiro lá no fogo.
Vamos cozinhar o nosso brigadeiro e não pode esquecer de mexer tanto a lateral da panela quanto o fundo, para não grudar. E como eu falei, o melhor é fazer em uma panela de fundo grosso, como essa daqui. Inclusive o link de tudo que eu usar no vídeo e dessa panela também vai estar aqui embaixo na descrição. Aqui ele já tá fervendo, então vamos continuar mexendo que ainda vai demorar um pouquinho para dar o ponto. Aqui já reduziu bastante o nosso brigadeiro, ó. Já caiu uns blocos da espátula. E como eu quero ele bem cremosinho, eu já vou desligar. E vamos esperar chegar em temperatura ambiente, ou no máximo ficar morninho para poder usar. Os bolinhos ficaram 12 minutos no forno, mas como pode variar de equipamento para equipamento, você pode fazer o teste do palito para ter certeza que tá assado. Agora a gente precisa deixar amornar para poder passar uma faquinha e desenformar. Uns 10, 15 minutinhos já tá bom. Agora que eles já estão mornos, a gente vai passar uma faquinha na lateral e desenformar. Passar bem rente a assadeira. Vamos colocar na grade de resfriamento para ele terminar de resfriar e depois a gente acerta todos eles. Essa receita de massa rende 18 mini bolinhos desse, mas eu fiz só 12 e o restante da massa eu usei para fazer um bolo piscininha maior. Vou passar a faquinha na lateral do mesmo jeito. Esse aqui eu vou deixar para comer de café da tarde e vamos terminar os bolinhos. Agora que eles já estão completamente frios, eu vou tirar o topinho para eles ficarem bem retinhos. Vamos colocar os nossos bolinhos na embalagem para só depois colocar a cobertura, assim vai ficar bem mais prático. Lembrando que o modelo dessa embalagem, das forminhas, de tudo, tá aqui embaixo na descrição. Então vamos colocar a nossa cobertura em cima da balança para, como sempre, eles ficarem padronizados. Aqui eu tô colocando 18 gramas de cobertura em cada bolinho. Se você preferir, você pode usar um saco de confeitar ao invés das colherzinhas. Vamos colocar primeiro em todos os bolinhos e depois eu ajeito. Assim a gente otimiza a nossa produção e fica muito mais rápido de fazer. Agora vamos arrumar todos com a ajuda de uma colher para eles ficarem bem lisinhos. Eu vou finalizar com canela em pó, porque eu acho que o sabor combina muito e a apresentação fica bem bonita. Vou polvilhar um pouquinho em cima de cada bolo. Como prometido, vamos falar de rendimento, custos e preço de venda. Para fazer a receita de massa, eu gastei R$10,44 e a massa completa rende 18 bolinhos. Para fazer a cobertura, eu gastei R$12,30
e dá pra cobrir até 30 bolinhos desse aqui. O custo final de cada bolinho, levando em conta os ingredientes, é de 99 centavos. Além disso, tem que adicionar mais ou menos 50 centavos da embalagem. O preço que eu sugiro de venda é de 5 a 7 reais, mas lembrando que isso é só uma sugestão, então o ideal é você fazer a sua precificação certinha, colocando o valor que você gasta nos ingredientes, o valor da sua mão de obra, do gás, de tudo que vai nos bolinhos. Não deixa de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa de uma renda extra, porque ela consegue fazer isso na cozinha da casa dela. Aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma receita que eu postar por aqui. Agora aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de bolinhos piscininha, que tem vários sabores deliciosos para você lucrar. E também um botão que te leva direto para a página do meu e-book. Te espero lá!